Fala pessoal, hoje vamos iniciar a nossa primeira fórmula. Por que primeira fórmula? Porque as fórmulas são meio complexas e a gente tem que explicar passo a passo de cada fórmula, como vai funcionar, o que que é. Então por isso que hoje nessa aula a gente vai fazer uma fórmula e eu vou deixar de exercício uma segunda fórmula para você que vai ser parecida com a primeira, ok? Mas para você que está aí no YouTube, que está chegando agora, por gentileza, se inscreva no canal, dá aquele like, compartilhe o vídeo e vem junto fazer nosso curso de Excel. O link está na descrição. E o que acontece? Todas as aulas que eu publico aqui, que vão demorar semanas para acontecer no YouTube, já estão disponíveis na plataforma. Outra grande vantagem: certificado, material, suporte e o mais importante de tudo, não encontrou uma aula na plataforma? Abaixo da aula tem um campo para comentar. Comente o que você deseja e estaremos produzindo a aula para você. Ok? Então é isso. Logo após a vinheta, vamos para a nossa aula. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos iniciar aqui então a nossa fórmula hoje. Então a gente está aqui na nossa tabelinha de estoque e é aqui nessa tabela que a gente vai fazer as fórmulas. Vamos primeiramente colocar algumas linhas aqui em cima, ela está colada aqui em cima. Então, ó, seleciona aí 4, 5 linhas, clica lá direito, inserir. Ele vai inserir a linha, vai arrastar a tabela para baixo e a gente vai começar a trabalhar com essa tabela que vai ser bem legal, vocês vão entender bastante esse processo que vai ser muito bacana. Então, primeira coisa que eu tenho aqui, ó, eu vou até concatenar aqui, não é comum a gente fazer isso, mas eu vou, e eu vou colocar aqui o nome de data referência antes, e eu já vou explicar de. E a data eu vou até deixar ela aqui no amarelinho, que é onde você vai estar informando a data, e essa data ela vai servir como média para você referenciar antes ou depois. Então, dentro do nosso controle de estoque, a gente vai trabalhar com datas que vai referenciar o antes e o depois. Eu vou fazer cálculos para antes e para depois, e essa data vai ser a data que eu vou usar para referenciar isso. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, como essa célula está fora de uma tabela, a gente vai dar um nome para ela. Porque se a gente não der um nome para ela, o que vai acontecer? Na hora de você colocar a fórmula, você vai ter que fixar. Você dando um nome, o Excel vai entender e vai arrastar esse nome para qualquer lugar que você for com essa fórmula. Porque ele vai entender que é um nome da célula. Porque essa célula aqui é a 2, mas se você der um nome para ela, ela vai criar um nome específico. Então, aonde você for, você não precisa estar congelando essa célula. Então, ela recebe um nome, tá? Então, a gente vai por aqui data ref. Então, clica lá dentro da onde está o A2, data underline ref, ok? Dá um enter. Então, essa célula passou a se chamar, ela não é mais A2, e sim data ref. Aqui nessa célula a gente vai colocar a nossa data. Vamos dar uma olhada aqui na nossa entrada de estoque. Não, na nossa entrada. Não, na nossa saída, que a gente vai trabalhar primeiro e a entrada depois. Então, eu tenho aqui data de 2019, né? Então, vamos lá. Vamos usar a data de referência 24 do 4 não, 28/2/2019. Então, vamos lá, vamos colocar aqui na nossa tabelinha 28/2/2019. Ok? Então, a gente tem uma data de referência. Então, agora a gente vai colocar aqui quantidade de saída antes. Tá? Então, aqui, ó, QT saída antes. Tá? E já põe aqui, já vamos criar a próxima coluna, QTE entrada antes. Tá? Vocês já vão entender o que a gente vai fazer aqui. O que acontece? Então aqui, ó,
Essa segunda coluna vai ser o exercício para vocês fazerem aí e a gente corrige na próxima aula. Nesta aula, a gente vai fazer esse aqui. As fórmulas serão praticamente idênticas, porém, uma vai olhar uma tabela, outra vai olhar outra tabela, e você vai fazer isso depois em casa. Ok? Então, vamos lá. O que acontece? Para a gente trabalhar aqui, a gente vai precisar usar produto, local e data. Então, são 3 itens que a gente vai ter que trabalhar aqui. Ok? Para mim trabalhar com isso aí, eu vou usar a fórmula soma Cs. Então, a gente vai vir aqui e dar um igual soma Cs. E aí, ele vai te trazer aqui embaixo, tá? A fórmula que você está usando. O primeiro que ele aparece aqui é o seu intervalo. E aí, ele vai trazendo um critério. Todo intervalo refere-se a uma coluna. Todo intervalo vai se referir a uma coluna. Então, toda vez que a fórmula estiver falando intervalo de soma, é uma coluna. Intervalo de soma, uma coluna. Ok? Então, qual que é o nosso primeiro intervalo? Aí o intervalo vai a critério de vocês, mas você pode ir usando vários intervalos, tudo de acordo com o que você vai usar para fazer a soma Cs. Então, vamos lá. Nós estamos falando de saída, primeiramente. Então, a gente vai usar a nossa tabela de vendas. Qual que é o nosso primeiro intervalo? Pode ser o produto, pode ser o local. Então, vamos usar produto, primeiramente. Então, se ele está falando que o nosso intervalo é um intervalo e o intervalo é uma coluna e eu estou dentro de uma tabela, eu vou selecionar a primeira linha da tabela. Note que quando você seleciona a primeira linha da tabela, ele trouxe aqui B5. E quando você trabalha com tabela, não pode ser a célula. Tem que ser o nome do campo. Então, para que isso se transforme no nome do campo, você precisa selecionar o intervalo todo, tá? Então, só segurar o Shift, seta para baixo, Shift Ctrl, seta para baixo. Ele vai selecionar tudo que está dentro da tabela. Veja que agora ele mudou da célula para o nome, tá? Então, ele já entendeu que você está selecionando esta coluna toda. Ponto e vírgula. O que ele fala aqui? Próximo intervalo de critério. Por quê? Porque como eu estou trabalhando com soma cis, tá? Opa, desculpa, eu fiz errado. Olha onde eu cometi o primeiro erro. Tá? É até bom a gente cometer erros, porque a gente não é dono da verdade e a gente acaba se confundindo e é bom porque a gente aprende. Intervalo de soma, não intervalo de critério. Eu fui direto no intervalo de critério. A primeira coisa que eu vou fazer é um intervalo de soma. Então, é um intervalo que eu vou somar. E o que eu vou somar? Eu vou somar a quantidade. Então, eu vou apagar aqui. Ok? Volto para o meu intervalo de soma. E meu intervalo de soma é a quantidade vendidas. Então, eu vou clicar aqui uma vez. Notem que ele virou C5. Shift, Ctrl, seta para baixo. Selecionei o intervalo. Agora sim, eu tenho a minha quantidade somada de vendas. Ponto e vírgula. Próximo critério. Agora sim é o critério, é o intervalo de critério e não o critério, e sim o intervalo de critério. Então, o primeiro intervalo de critério que eu vou usar vai ser o produto. Então, selecionei lá. Notem que ele gerou B5. Segura o Shift, Ctrl, seta para baixo. Virou produto. Ponto e vírgula. Agora, o que ele está falando? Qual que é o critério para mim somar esse intervalo? O critério vai estar na minha tabela de TB Stock. Tá? Então, qual que é meu critério? Se eu estou selecionando um intervalo de produto, o meu critério é igual ao produto que está aqui. Então, veja que aqui ele não traz nem a A7, e sim produto. Ele já entendeu. Ok?
ponto e vírgula. Ele vai para próximo intervalo. Então, lembre-se sempre que falar de intervalo, estamos falando de uma coluna. Quando eu falar de critério, estou falando de um item. Ok? Então, vamos voltar na nossa tabela de saída. E aí, o nosso próximo critério, né, intervalo de critério, é a local de vendas. Vou selecionar, Shift, Ctrl, seta para baixo, estoque. Ok, ponto e vírgula, qual o critério? Volto para minha tabelinha. Qual que é meu critério agora? Meu critério é o estoque. Ok? Então, veja. Beleza. Acabou? Não. A gente tem um terceiro critério. Então, ponto e vírgula. Quem que é meu terceiro critério? Eu não preciso de uma data? Eu preciso trabalhar com a data. Então, porque eu vou trabalhar com a data antes de e depois de. Tá? Então, eu vou pegar aqui agora, vou voltar na minha tabela de vendas e vou selecionar o intervalo de data de vendas. Então, cliquei ali, novamente, Shift, Ctrl, seta para baixo, ponto e vírgula. Qual é o critério? E agora vem o X da questão. Voltamos para a tabela de estoque, porque a gente vai usar esse cara aqui. E o que acontece? Aqui, quando você vai trabalhar com maior, igual, menor, você vai precisar concatenar a situação. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai abrir aspas duplas e eu quero que ele seja menor ou igual à data do intervalo, certo? Então, eu vou concatenar ali o sinalzinho de menor, igual, fecho aspas, ok? E comercial para concatenar um segundo campo. E o segundo campo é a data ref. E aí você nota o seguinte, veja que aqui aparece como ele estava aparecendo aqui como uma célula A2. Quando eu cliquei, ele traz data de referência. Por quê? Como eu expliquei lá no começo, quando eu estou tratando com data de referência, eu não preciso ficar fixando aquele intervalo. Para qualquer lugar que eu levar, que seja outras planilhas dentro dessa planilha, ele sabe que é a data de referência que está aqui que ele vai buscar. Ok? Então eu posso usar essa data de referência em qualquer lugar da minha planilha. Feito isso, vou fechar o parênteses. Opa, tem que fechar mais parênteses aqui. Calma aí que deu um erro aqui. Vou apagar aqui. Vamos fazer assim, ó. Vou apagar a parte do critério do estoque aqui, de data. Vou tirar fora. Para entender o que deu de errado aqui. Só para entender aqui, deixa eu... Ok, aqui está sem a data ainda, tá? Então a gente vai fazer o intervalo de data de novo. Então vamos voltar lá no nosso critério, ponto e vírgula, vamos para o intervalo. Então, nosso intervalo. Selecionei. Ponto e vírgula. Quem é o meu critério? Meu critério é a tabela de estoque. Ah, eu acho que é aqui que eu errei. Eu acho que a gente tem um E comercial aqui antes. E é isso mesmo. Tá? Concatenar menor ou igual, concatena novamente, não, fecha aspas, e comercial de novo, e a data de referência. Por que ele está dando erro?
Mano, por que ele tá me trazendo um erro aqui? Olá, seja Ah, muito bem-vindo a mais uma aula. Seja bem-vindo a mais uma aula, então agora. bom, vamos lá, pessoal. Então aqui, ó, a gente falta colocar ainda a data, certo? Então vamos lá. Ponto e vírgula. Primeiro intervalo da quantidade das datas, certo? Então vou lá em vendas, vou clicar aqui, selecionar, Ctrl Shift seta para baixo, seleciono vendas, ponto e vírgula. Quando eu venho para a tabela estoque, olha o que acontece. Ele está me colocando isso aqui, ó. Eu tenho, neste caso, como o critério vai ficar fora da tabela, eu tenho que tirar esse cara aqui, ó, porque o critério ele está aqui fora da tabela. Ele não está dentro da tabela de estoque. Então eu tenho que tirar esse detalhe aqui. Se eu deixar com a tabela de estoque, ele dá o erro. Então eu tenho que remover porque o critério que eu estou usando aqui, ele é fora, ele não é uma referência dentro da tabela de estoque, ele está aqui fora, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Abro aspas, menor ou igual, fecho aspas, e comercial, data de referência. Ok? Pode dar um Enter. Agora ele fez corretamente. Então, toda vez que você estiver trabalhando com uma tabela, na hora que você vai buscar um critério fora, tem que tirar o nome da tabela. Porque se você não tirar o nome da tabela, o que, que acontece? O nome da tabela estando aqui no início, ele vai estar referenciando a sua tabela, tá? E aí dá erro, tá? Seguinte, terminamos aqui. Vamos conferir 12 produtos. Vamos lá na vendas, 12 produtos. Então, agora vamos colocar aqui que a data é menor ou igual a 24/2. Vamos lá ver se está funcionando. Então, vamos colocar aqui 24/2. 24/2. 10 produtos. 10 produtos. Ok? Vamos entrar com um local diferente. Então, vou colocar aqui
Vou repetir só aqui a parte de cima, 24/2, só para não perder tempo. 10, aqui eu vou pôr 15 e aqui eu vou pôr sul. Ok? Temos sul na tabela lá. Tá aqui, ó. Já veio. Já veio automático. Tá vendo? Então, isso é muito bom quando você faz essas fórmulas, que ele vai trazendo de forma automática aqui para dentro para gente, tá? Então, nessa aula, a gente construiu aqui a fórmula cis. Nessa outra que vocês vão construir a fórmula cis, só que vocês vão buscar desta tabela aqui de estoque, é a mesma coisa, não copia e cola, faz manualmente para vocês aprenderem, ok? E na próxima aula a gente vai corrigir, ok? Aqui abaixo da aula tem campo para você comentar, ficou dúvida? Comenta que a gente vai responder, ok? E para você, pessoal, que está aí no YouTube, não se esqueça de se inscrever, compartilhar. E se você ainda não faz o curso com a gente, vem fazer o curso que você vai ter N vantagens, além do material, certificado, suporte. A principal que é, se você não encontrar uma aula na plataforma, deixa no comentário da aula e a gente vai estar produzindo uma aula para vocês, ok? Para você aí no YouTube, deixa um comentário aí no vídeo, o que está achando dessa aula, se tá legal, se não tá. O feedback de vocês é muito importante para a gente estar melhorando sempre, para a gente estar sempre trazendo material de qualidade para vocês, ok? Então é isso, e eu vejo vocês na próxima aula corrigindo essa fórmula aqui, ok?